Olá, eu demorei mais de ano para conseguir preparar as minhas ideias para fazer esse vídeo que vai ser um tanto longo, mas eu tô aqui para falar finalmente sobre Plutão em Aquário. Então, gente, este é um planeta super lento. Ele demora em torno de 248 anos para dar a volta dele ao redor do Sol. 248 anos terrestres é um ano em Plutão. E ele fica, às vezes, mais de 2 décadas num mesmo signo. Então, todas as vezes que ele troca de signo, isso causa um impacto bem grande em termos da astrologia mundial, em termos daquilo que a gente experiencia até numa geração inteira. Em termos de grandes acontecimentos, enfim. E a astrologia é como um relógio, né? Toda vez que um planeta passa num determinado ponto, dispara o mesmo estilo de acontecimentos. Então, eu tô aqui com vocês para analisar o passado e algumas possibilidades dentro da teia do destino do que pode significar essa chegada do Plutão em Aquário. Tô devendo esse vídeo há um tempo porque eu tava querendo ter uma sensação de para onde é que esse Plutão em Aquário estava nos levando antes de eu conseguir realmente organizar tudo e colocar algumas coisas aqui. Ele deu uma chegadinha em Aquário pela primeira vez em março de 2023. Ele visitou de novo em 2024, ele retrograda, né? Então ele andou para trás, voltou pro Capricórnio. E agora desde novembro ele tá ali no Aquário para valer. E ele vai ficar em Aquário até 2044. Então a gente vai ter 20 anos de Plutão em Aquário. Nem sempre a troca de signo, aliás, raramente talvez a troca de signo seja positiva. Na verdade, quando ele troca de signo, traz algum impacto imediatamente muito grande. Em 2008, ele tinha entrado no Capricórnio, onde ele ficou até agora. E quando ele entrou no Capricórnio em 2008, ele derrubou o mercado imobiliário americano, deu um quebra de bancos, o Lula aqui até falou que essa é uma marolinha e tudo mais. Mas a gente achava, né, doce utopia, que a passagem do Plutão no Capricórnio seria uma derrocada do capitalismo, ia transformar muito a nossa maneira, porque Plutão traz muita transformação, né? E o Capricórnio em si é um signo muito ligado ao capitalismo, ao patriarcado, as ideias tradicionais, e a gente achou que isso ia ser desmontado, e não foi. Na verdade, houve um reforço do capitalismo e um retorno de ideais retrógrados, né, estilo anos 50, pátria, família, propriedade. Teve uma parcela importante da sociedade que está muito agarrada nesses conceitos de uma maneira bem antiga. E até a ideia da própria Terra plana também voltou. E a gente vê que tem, de novo, uma parcela importante da sociedade com uma resistência ao que os novos tempos nos acenam. Mas houve, ao mesmo tempo, uma quebra de algumas coisas estabelecidas que recompensavam, por exemplo, o péssimo comportamento masculino, que passava assim, batido, né? E agora não dá mais. Então, por exemplo, surgiu o movimento daquele hashtag #MeToo, que foram até as mulheres em Hollywood que começaram a falar do teste do sofá, dos abusos que sofriam, e toda essa questão de comportamentos muito tóxicos que vem de uma masculinidade que não é saudável, foram externalizadas, foram trazidas às claras, e hoje em dia não são mais aceitos uma série de comportamentos que antes ninguém dava muita importância, mas agora a gente sentia na pele, mas não conseguia falar, e agora elas podem ser essas ideias novas, esses sentimentos, essas dores podem ser externalizadas, né? Então isso também teve a ver, interessantemente, com o Plutão no Capricórnio. Quando o Plutão em Capricórnio encontrou Saturno em Capricórnio, a gente teve rompimento de barragens e a gente teve uma pandemia, né? Numa dessas entradas breves dele agora trocando para o Aquário, a gente teve logo em seguida uma greve de metroviários em São Paulo, e a França começou a ter essas manifestações por conta de arbitrariedade do governo em relação à previdência social. Teve uma das entradinhas no Aquário, acho que foi 2023, que logo causou isso da entrada do Plutão. Outros acenos desde o ano passado dessa chegadinha do Plutão em Aquário. O telescópio James Webb, porque Plutão em Aquário tem a ver com super tecnologias em desenvolvimento. O surgimento forte e crescente da inteligência artificial, especialmente a rápida disseminação de uso popular disso através do chat GPT,
Também houve bastante demissões nessas empresas de Big Techs. Plutão, é importante colocar, ele foi demovido de ser planeta em 2006, mas ele segue atuante, viu, gente? Ele é tipo assim o Al Capone do sistema solar, ele tá lá escondidinho, longe, mas ele tem a sua atuação. Plutão, para conhecimento histórico de vocês, foi descoberto em 1930, também junto com a publicação do Freud, Uneasiness of Civilization. Então, Freud publica esse livro importante, essa obra importante. Plutão é descoberto no mesmo ano e Plutão tem a ver com psicanálise, com aquilo que é profundo, com aquilo que das pulsões lá no fundo do nosso ser, da nossa alma, dos nossos instintos e das coisas que a gente reprime, né? Mas, ok, ele foi descoberto em 1930, mas antes disso, obviamente, ele já existia como planeta e ele já estava atuando e causando certas coisas. Então, vamos analisar historicamente a passagem de Plutão pelo signo de Aquário, nas duas últimas vezes que ele fez isso, e vamos ver o que ele trouxe para nós. Plutão, vamos explicar então, é um planeta de morte, putrefação, submundo, criminalidade, violência, desejos ocultos, mas ele também rege renascimento, regeneração e as riquezas da Terra. Aquário é o signo das multidões. É tudo ligado a grandes grupos, ao coletivo humano, mas também desenvolvimento de novas tecnologias. Ele é um signo que vai falar de questões humanitárias, mas adora tudo que é fora da norma, tudo que é diferentão. Tem uma necessidade absurda de liberdade, valoriza toda a variedade de expressões humanas, não aceita regras que venham impostas de cima. Aquário é o arquétipo do rebelde, do revolucionário. E a última vez que ele esteve em Aquário, olha só, foi entre 1778 e 1799, um período no qual a gente teve a Revolução Francesa. E o que a gente teve nessa Revolução Francesa de 1789? Um levante popular contra a opressão da monarquia e também o uso de algumas tecnologias importantes que ajudaram neste levante, nessa revolução. A imprensa, com a disseminação das ideias através dos folhetins e dos jornais e dos panfletos, e a guilhotina, que fazia rolar as cabeças de quem desagradava primeiro o povo e depois o novo regime. E qual era o lema desse movimento que mudou o mundo? Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Ao mesmo tempo que acontecia essa revolução na França, nesse período aí desse Plutão, houve na Rússia, quem governava era Catarina a Grande. Uma figura muito marcante, uma imperatriz que defendeu a educação, as artes, os direitos humanos por seu povo, mas também expandiu o território russo através de guerras, inclusive anexando parte da Ucrânia, que é a mesma coisa que os russos estão tentando fazer agora. Em 1787, os ingleses também estavam expandidos, tinham perdido os Estados Unidos, que foi um pouco antes dessa entrada do Plutão em Aquário, mas também uma revolução cuja motivação foi a liberdade, também era contra uma tirania do colonizador, então a colônia se libertou. E em 1787, os ingleses enviam frotas para colonizar a Austrália, também estão expandindo então para um outro lado do mundo. E nesse período estava acontecendo a Revolução Industrial, que ia então, portanto, a todo vapor, literalmente, já que muitas das máquinas eram exatamente a vapor. Antes disso, Plutão estava em Aquário entre 1532 e 1554. Foi quando a reforma protestante ganhou força e foi se espalhando muito. E essa também foi uma reforma sistêmica contra uma instituição, no caso a Igreja Católica, que era vista como corrupta. Nesse mesmo período desse Plutão, então, anterior, Henrique VIII desafiou Roma e o catolicismo e criou sua própria igreja na Inglaterra, desafiando a igreja romana e dissolvendo os monastérios. Em 1543, Copérnico descobriu que o Sol era o centro do sistema solar, mas essa ideia era tão revolucionária que quase ninguém acreditou nele. Enquanto isso,
Na América Espanhola, Pizarro massacrava os incas. No Brasil, criavam-se as capitanias hereditárias e nós tivemos a chegada da primeira leva de escravizados africanos. Também foi fundado o Colégio de São Paulo de Piratininga, dando origem a São Paulo, cidade de São Paulo, pelos jesuítas, e também foi escrito o primeiro livro no Brasil. Então dá para perceber que há grandes movimentos mundiais de avanço e de tomada territorial e deslocamento, muitas vezes, involuntário de pessoas, e uma rebeldia contra quem está, assim, mandando no parquinho, né? Então, isso é o que a gente está observando historicamente, desse Plutão no Aquário. Mas e agora? O que a gente vai ver nesses próximos 20 anos de Plutão nesse signo? Algumas coisas começaram a ser anunciadas quando Júpiter e Saturno estavam em conjunção em Aquário em dezembro de 2020. E isso começou a anunciar um período de muita inovação científica, originalidade e também descentralização de poderes, reforço de comunidades e grupos que vão se fortalecendo com minorias, né, que demandam visibilidade, direitos e também poder dentro da sociedade. Então aqui a gente está falando tanto de questões étnicas, como religiões minoritárias e, claro, toda a população LGBTQIA+. Quando Urano e Netuno passaram por Aquário em décadas recentes, eles aceleraram a presença da internet na casa das pessoas, fizeram surgir as mídias sociais e, inclusive, o YouTube. E Plutão agora, nesse signo de Aquário, pode fazer, então, o quê? Vai acelerar mais transformações tecnológicas e pode fortalecer e fazer emergir novas lideranças. Será que lideranças indígenas? Lideranças de onde que elas vão vir, né? E em busca de regras e de uma governança que beneficie mais o coletivo. Essa é uma das possibilidades. Também é possível que traga uma transformação que venha junto com ela caos, abuso de conhecimento, fusão nuclear, energia geotérmica e novas formas financeiras. Nós não temos como garantir que o nosso nível de consciência vá nos levar para o melhor caminho. Então, nós estamos aqui aventando umas possibilidades desse destino, né? De onde é que, aliás, porque Plutão, inclusive, é entendido como um braço do destino, né? Hands of Fate, alguma coisa assim, por autores bem importantes do mundo da astrologia, como um planeta que desencadeia questões de destino. Então, por isso que eu estou usando essa palavra. Por um lado, teremos uma era de muitas invenções e oportunidades de investimento em inovações. Quem tem dinheiro para investir vai fazer render muito. Mas avisam os astrólogos ligados à questão financeira que isso não vai acontecer nos 3 primeiros anos, porque os bancos e o mercado vão permanecer muito instáveis ainda no rescaldo da quebradeira desse Plutão e Saturno conjuntos lá desde 2020. Pode haver uma união de forças e novas formas de energia que vão ser finalmente ampliadas em termos de alcance. Então, novas fontes de energia. Então, os carros elétricos sendo difundidos, a energia eólica e a solar ganhando muito mais espaço. E também, em termos de acordos internacionais, a gente está vendo finalmente brotar esse acordo Mercosul, Comunidade Europeia. Teve um menino, o rapaz que matou o CEO de um plano de saúde, então pareceria uma grande rebeldia contra uma tirania, mas parece uma ação um tanto inócua dentro do panorama no qual nós estamos, embora ele tenha sido elevado à figura heróica. E a gente tem figuras no mundo muito importantes, como o Elon Musk, o Trump e o Putin, que não parecem ter essa visão benéfica em relação ao coletivo, não é mesmo? Eu imaginava que na época do Plutão em Aquário, essas figuras iam desaparecer. Mas eu não sei mais se é isso mesmo que vai se dar, né? Talvez não seja nada disso e eles e seus asseclas latinos continuem com toda a força e talvez até piorem em termos da sua presença e todos aqueles que virão depois deles com ideias iguais ou piores. Mas a tendência no Plutão em Aquário é fazer com que o poder troque de mãos. Mas Aquário não é um signo, apesar dele ser humanitário, nada garante que as mãos que vão ter esse poder serão mãos benevolentes para o coletivo. Essa é uma preocupação real.
Aquário não é um signo conhecido pelo seu calor humano, né? Ele não é um signo de pulsar, ele é um signo frio e racional. E racional não quer dizer que tenha empatia, né? Ele até acena para uma desconexão da nossa porção humana, uma perda da conexão íntima e emocional que a gente encontra, por exemplo, no signo oposto, que é o Leão. E, aliás, quando Plutão esteve em Leão, foi na época da Segunda Guerra Mundial e também quando surgiu a ONU. A ONU foi criada com Plutão em Leão. E Plutão agora está no Aquário, signo oposto, está fazendo uma oposição a essa própria criação da ONU. E aqui a gente está vendo o quê? O questionamento do papel da Organização das Nações Unidas. Diante de tantas invasões e guerras e a ONU de mãos atadas, que não pode fazer nada, será que ela serve para alguma coisa? Será que ela tem a mesma relevância? Talvez a ONU não sobreviva a um Plutão em Aquário, é uma coisa para a gente observar, né? O caminho de destruição no qual nós estamos, vocês podem ver que eu não sou muito positiva a respeito da nossa espécie e o futuro da nossa espécie em termos planetários. Eu acho que a gente é uma espécie que ruma muito, né? Tem muito uma pulsão de morte, vamos muito num caminho de realmente de autodestruição, mas isso que nós estamos é a sombra da nossa civilização. Então a gente tem esse caminho sombrio, ou podemos optar por um outro paradigma, um paradigma de renascimento, a promessa da inovação, a liberdade coletiva, e também a liberdade individual, porque o poder da liberdade, se usado de forma positiva, pode criar novas brechas, novas sendas na atividade humana. A gente pode ter um futuro brilhante, com uma irmandade global, isso seria lindo para o signo de Aquário e a ideia da era de Aquário, ou a gente pode ter rixas bem tacanhas entre pequenas aldeias do pensamento. Nisso tudo, a gente vai ver um aumento de doenças mentais, com a combinação da energia dissociativa e desconectada do Aquário, com a força destrutiva do Plutão. E isso é reforçado nesses 2 anos ainda do Saturno em Peixe. A gente tem mais 1 ano e pouquinho pela frente do Saturno no signo de Peixes. Nós vamos ver tentativas muito fortes de controle social, que podem flertar com potencial de destruição e guerra nuclear. A gente já andou ouvindo ameaças nesse sentido, né? Plutão é um planeta de poder sobre os outros e sobre os grupos, e Aquário tem a ver com energia nuclear. Então, poder ligado à energia nuclear. Mas o desejo e o poder, desejo em relação à liberdade, e talvez um poder realmente mais disseminado para o bem, talvez, da nossa espécie, pode ser que vença depois de 2026, por conta de outros movimentos planetários que nós vamos ver, como, por exemplo, Urano, que vai para o signo de Gêmeos em 2026, ele está desde 2018, 2019 no Touro. E a união desses dois, eles vão fazer um trígono, assim que o Urano entrar em Gêmeos, faz um trígono com esse Plutão, e esse encontro nessas posições celestes talvez não suporte mais a hipocrisia, né, dessa ideia do capitalismo, que o capitalismo seria ótimo para todos, como se todo mundo saísse ganhando na sociedade que criamos e estamos sustentando aqui. Talvez essa hipocrisia perca seu lugar, né? Talvez a gente tenha uma revolução de consumo, uma revolução definitivamente de ideias e uma revolução no comércio. E talvez venha a ser o fim dos combustíveis fósseis. Também o Urano em Gêmeos aponta para novas formas de transporte, e junto com essas novas fontes energéticas prometidas pelo Plutão no Aquário, que vão florescer e se disseminar rapidamente, eu acho que a gente pode realmente ter uma revolução nesse sentido dos motores, do transporte, dos veículos que a gente utiliza. Agora, para entender o quanto nós vamos ter da parte luminosa ou da parte sombria dessas possibilidades, vai depender se a gente consegue questionar o quanto somos capazes de lidar ou aceitar os limites para os nossos usos da tecnologia. Se nós sabemos os limites saudáveis para o nosso uso da tecnologia, ou se nós vamos nos perder de vez, achando que talvez liberdade pessoal é isso, pura insensatez, e cada um por si, e eu vou fazer aquilo que me convém e o que é melhor para mim.
Isso não tem nada a ver com esses planetas, mas tem a ver com essas questões nossas tão humanas. E acho que a gente tem que ficar de olho nisso, como é que nós estamos evoluindo com a nossa consciência coletiva, porque isso vai ditar o nosso rumo. Cabeças vão rolar, mas de quem é que nós vamos cortar as cabeças? Né? Essa é a pergunta que eu deixo aqui. Então vamos ver onde é que esse Plutão em Aquário nos leva. Bons 20 anos para nós pela frente. Vamos observar juntos.